Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Roteirista Empreendedor. Eu sou Bill Labônia e não é nada pessoal, são só negócios. Eu tô aqui hoje com o Nado, mais uma vez. Nado Cif tá aqui do meu lado, tudo bom, Nado? Tudo bem, mais uma vez aqui participando do podcast. Pois é, o papo foi bom da outra vez, a gente falou sobre furos de roteiro, Batman vs Superman. Nos alongamos lá na conversa, o papo foi bom, 1h30 de podcast. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que é bem recorrente, principalmente no Facebook, que a galera vem me perguntar, que são as adaptações literárias, né? Então, adaptações de livros, de quadrinhos, principalmente de livros, né? Como é que acontece? Muita gente me pergunta por que se muda tanta coisa, qual é a diferença de uma obra literária para um roteiro. A gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje aqui também. Mas, antes de começar, eu queria dar um recado aqui para você que está começando a dar seus primeiros passos como roteirista, que quer encarar o mercado do roteiro, não só no Brasil quanto no exterior. Adquira já a sua cópia do Roteirista Empreendedor, que está à venda na Amazon, no Clube de Autores e no site roteiristaempreendedor.com. É o guia prático do roteiro de cinema, galera. Então lá você vai aprender as principais teorias narrativas, estrutura narrativa, como estruturar e planejar seu roteiro antes de escrever. E não só isso, o que fazer com o roteiro depois de pronto, né? Que é uma coisa que as escolas não ensinam hoje, né? Quais são os próximos passos depois que você termina o roteiro. Então é isso, Roteirista Empreendedor. Entra lá no www.roteiristaempreendedor.com e garanta já o seu, em cópia física ou digital. E para você que sonha em estudar no exterior, em conquistar o mercado norte-americano de vez, quer dar o start na sua carreira, não deixa de conhecer a Vancouver Film School, onde resultados importam. Eu não me canso de falar da Vancouver Film School, foi lá que eu estudei, foi lá que eu me profissionalizei, foi lá que eu consegui entender o mercado e saber qual era o meu lugar dentro desse mercado, saber como me portar, como agir, como trabalhar, como fazer negócios. Eu aprendi lá na VFS como viver de cinema, como viver de roteiro. E é isso que a VFS tem para te oferecer. A porta de entrada para o mercado do cinema e da TV norte-americano. Então, visite agora www.vfs.edu e saiba mais. E hoje a gente vai falar aqui de adaptações literárias, né? O que envolve, quanto de esforço cai numa adaptação literária. E Nado está aqui comigo mais uma vez, a gente vai bater um papo sobre isso. E eu já ouvi muito a galera falando, já me perguntaram isso inclusive no rádio já, se um roteiro adaptado é mais fácil de escrever do que um roteiro original. É mais fácil, porque a história já está toda lá. Não tem o que fazer pro roteirista. E aí eu respondo, se não tivesse, nós não teríamos um Oscar de roteiro adaptado, uma categoria separada. Porque realmente são duas modalidades bem diferentes, né? Mas como hoje a gente vai falar de roteiro adaptado aqui, a gente vai dar um grau, vai abordar um pouquinho das adaptações literárias, né? Filmes que surgiram a partir de livros, né? E séries de TV que surgiram a partir de livros também. Então, Nado, cinema, roteiro adaptado ou roteiro original? O que te agrada mais? O adaptado é complicado porque você tem que atingir o mesmo nível da obra, né, original, e é bem complicado. Você tem alguns que conseguiram chegar próximo, outros que conseguiram até superar a obra original, né? Uhum. Mas tem aí o exemplo do Poderoso Chefão, que o Mário Puzo escreveu, que é um livro famosíssimo, mas excelente. Com certeza o filme atingiu um público maior e é mais famoso do que o filme do que o livro. Exatamente. Então você tem obras, filmes que conseguiram superar a obra original. Mas realmente é um trabalho para um bom roteirista. Não só um trabalho para um bom roteirista, como um trabalho para um bom, eu diria, um bom contador de histórias, né? Porque meu avô já dizia aquela coisa, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, sempre que você está recontando alguma coisa, você aumenta uma coisa, exagera aqui, muda alguma coisa, né? E no roteiro adaptado, isso às vezes acaba caindo o tiro acaba saindo pela culatra, até porque os fãs
tem um sentimento de posse com relação a um material Acontece muito. que eles gostam, né? Então Isso. o fã ele fica com raiva, assim, muda qualquer coisinha, e aí pergunta e xinga e boicota e fala que o filme estragou o livro, estragou tudo. Esse boicote às vezes não. Às vezes eu acho que a pessoa vai lá falar mal, mas ele vai lá no cinema assistir. Vai, com certeza, Né? com certeza. Né? Então, como você falou do Poderoso Chefão, é interessante falar um filme clássico hoje em dia. Eu acho que muita gente da área de cinema, se a gente for perguntar, vai ter o Poderoso Chefão como um dos top 5, um top 10 aí. Ele é o primeiro do IMDb, né? Há muito tempo. Isso. E da lista dos 250 maiores filmes do cinema. E o segundo também é uma adaptação literária, que é o Shawshank Redemption. Isso. Né? Que também é fantástico. Se eu não me engano, o livro é do Stephen King. Isso, exatamente. Então é um filme fantástico. Quem não viu tem que assistir. Exatamente, Um Sonho de Liberdade. Muito Exatamente, bom. com Tim Robbins. Então, naquela de você realmente, você tem que produzir isso aí de maneira correta, de pegar os atores também faz muita diferença. Isso. Né? De você escolher tudo, é um trabalho árduo. Então vamos tentar, vamos conversar um pouquinho sobre o qual é o grande peso, o grande desafio de escrever um roteiro adaptado. Né? Eu acho que o Poderoso Chefão é um exemplo muito bom, até porque o livro do Mário Puzo, O Poderoso Chefão, é um livro, se eu não me engano, de mais de 500 páginas. Entendeu? É uma maçaroca, é um livro bem grosso. E muita coisa do livro ficou de fora do filme. Né? E aí, muita gente pergunta, eu vejo muito comentário na internet, muita gente me pergunta também, se quer dizer que foi mal feita a adaptação. Não, quer dizer, não é que foi mal feito. Eu acho que para um livro com o Poderoso Chefão de 500 páginas, você não consegue transformar 500 páginas em 2 horas de filme. É impossível. Apesar que o filme acho que tem umas 3 horas, né? O primeiro tem umas 3 horas. Tem umas 3 horas. Mas mesmo assim, não dá. Não dá. 3 horas são 180 minutos, cara. Então, tipo, 500 páginas, olha só, a gente tá, tipo, falando lá de mais do que o dobro. Né? Então, realmente não tem como. Alguma coisa tem que ficar de fora. Né? Então, eu acho que a palavra-chave que a gente deve deixar bem claro aqui pra galera é exatamente a descrição do que é. É uma adaptação. Não é nada, não é uma transcrição. Exatamente. Né? Sempre você está tirando uma coisa da sua mídia original para adaptar para outra. Na adaptação, geralmente a adaptação boa, que eu vejo assim constantemente, é que eles podem retirar, tem coisas no livro que você não coloca no filme, mas você nunca acrescenta. Você não colocam coisas que não existem no filme. Você retira as coisas que você não tem como colocar por vários motivos. Por custo da cena, muito caro, ou não faz sentido porque o subplot do personagem não vai fazer sentido, ou vai estender muito o tempo do filme, e aí você vai ter aquela que a gente já comentou na outra vez, que a versão do diretor do Batman vs Superman não fazia sentido nos cinemas, porque ia ficar muito longo, então você tem menos sessões. Então tudo isso pesa na hora de você fazer um filme, adaptado ele ou não. Eu acho que é importante porque eu acho que existem dois caminhos para a gente analisar essa questão. Né? Existe o caminho, 2 viés, né, para ser mais exato. Existe o viés do espectador, né, que é o cara que o único compromisso que ele tem é de que ele quer ver um filme bom. Ele quer ver um filme bom, ele quer ver uma série boa, e se for inspirado no livro favorito dele, ele quer que seja feita justiça com o material, porque, como a gente falou, tem a questão de posse. Mas tem outro viés que a gente não pode deixar de levar em conta, que é justamente o viés comercial. Né? Fazer um filme é infinitamente mais caro do que escrever um livro, né? Por motivos óbvios até. Então, usando como exemplo aqui o Mário Puzo, ele não recebeu nada para escrever O Poderoso Chefão. O trabalho que ele teve foi de sentar e escrever. Botar a mente criativa dele para funcionar, sentar e escrever. Agora, vai ver o trabalho que foi para produzir o Poderoso Chefão filme. Vai ver o trabalho que o Coppola teve para dirigir o filme. Entendeu? Então, existem... Por exemplo, tem uma coisa muito... Eu sou muito fã do Poderoso Chefão, e quando eu li o livro, uma das passagens do livro que eu gosto muito é a história do John Fontaine. John Fontaine, não é o ator? John Fontaine.
Johnny Fontaine. Que é o músico? Não, é um ator que o Tom Hagen vai cortar a cabeça do chefe do estúdio lá do cavalo. Sim, do cavalo. Porque não quis contratar ele pro filme. Não quis contratar o amigo músico, que ali é como se fosse o Frank Sinatra, na realidade. O Johnny Fontaine era a caricatura do Frank Sinatra. Ele era ator no filme, né? Isso. E aí, no livro, no filme, a gente tem uma cena onde o Johnny vem falar com o poderoso chefão, o Don Corleone, e aí ele fala que eu conheci uma mulher, ela era linda, e ela me deixou, ela era a mulher do chefe do estúdio, e eu fiquei com ela, e agora ela me deixou, e eu tô na merda, papapá. E aí o Don Corleone dá até uma esculachada nele, você tá chorando, pô, você é ator de Hollywood, tá aí chorando que nem a menina, papapá. E no livro nós lemos essa história toda. Todo o caso do Johnny Fontaine, tendo o caso com a atriz, que ele estava trabalhando, e a atriz já tinha um caso com o dono do estúdio, e aí quando ele descobriu, ele começou a boicotar o Johnny Fontaine, e aí o Johnny Fontaine começou a perder o orgulho próprio, passou a ficar bêbado em casa, e aí a mulher começou a perder o respeito por ele, aí a mulher foi embora, deu um pé na bunda dele, deixou ele na sarjeta, e aí quando ele estava na sarjeta, foi quando ele foi pedir ajuda pro padrinho, pro Don Corleone. Então, Isso faz necessário no filme? Não faz? Não, no filme não se faz necessário de modo nenhum, até porque é o filme do Corleone, não é o filme do Michael, não é o filme do Johnny Fontaine. Isso. Né? Porém, isso traz uma profundidade muito maior pro personagem, porque no filme, realmente, quando você vê o Don Corleone lá zoando o Johnny, você tá chorando, pô, de barriga cheia, um homem de barba na cara, chorando aqui, padrinho, pai, me ajuda, você não tem vergonha não, papai. E realmente no filme a impressão que a gente tem é que é um cara um perdedorzão, entendeu? Pô, que foi chorar pro padrinho. Mas no livro não, no livro a gente vê o quanto que ele passou, ele precisou perder todo o orgulho próprio para chegar naquele estádio de se humilhar na frente do Don Corleone. Entendeu? Então aí você já vê a jornada do cara, e quando você vê aquilo no filme, o personagem do Johnny Fontaine, pra mim, quando ele perde a profundidade. Aí no filme, eu que li o livro, eu sei o que aquele cara passou. Eu sei por que ele tá naquele estado, se humilhando lá, de joelhos. Mas quem viu o filme não sabe. Entendeu? Então, assim, é necessário pro filme? Não, de jeito nenhum. Não é nem um pouco necessário. Como eu falei, não é o filme do Fontaine. É o filme do Michael. E isso é a principal... E do Vito, né? E do Vito, na verdade, é o filme do Michael, porque o Poderoso Chefão, ele é a história do Michael, pô. Ele é a história do filho que substituindo o pai e assumindo o império. E o que em tese era o que se esperava que ele nunca fizesse isso, né? Porque ele queria que fosse o filho limpo. O Dom Vito, ele sempre disse, não, você vai ser senador. Exatamente. Você vai ser o cara que não se meteu com nada. Ele já entendia que a família Corleone precisava de alguém limpo. De alguém limpo, porque ele era herói de guerra. Exatamente. Ele era o cara, tipo, bacana, assim. Aí chega no final, ele é o único que tem pulso firme na realidade de lidar, porque o Sonny, que seria o substituto direto, ele é muito cabeça quente e ele sabe que ele não tem um controle para poder agir. Outra coisa também que no livro do Poderoso Chefão é muito, muito interessante é a parte do Sonny. No livro, nós acompanhamos o Sonny desde quando ele tinha 11 anos, que ele começou a acompanhar o pai, quando o pai ia cobrar uma dívida, ia para uma reunião, ou até ia dar umas porradas em alguém, e o Sonny ele já ia acompanhando o pai desde os 11 anos de idade. Então no livro é muito legal a gente ver a questão, e a gente começa a entender por que o Sonny era tão explosivo do jeito que ele era, que ele no fundo ele achava que o pai dele amolecia muito, perdoava muito, era muito bonzinho, né? O Sonny era aquele cara mais impulsivo. Então desde cedo, o Don Corleone, ele estava treinando o Sonny para ser um chefão, para herdar o que na época era só uma distribuidora de azeite italiano, né? Isso. A fachada. Mas que ele sabia já desde o começo de que o Sonny
ele ia ter muito trabalho para moldar o moleque, porque o moleque era sangue nos olhos, o moleque não queria saber de muito papo, e o Don Corleone sempre foi muito diplomático, né, velho? Mas, enfim, quando a gente fala, né, voltando lá agora para o assunto de roteiro especificamente, quando a gente fala de adaptar uma obra literária, normalmente o que acontece em 99% dos casos é isso. Você tem um livro de pelo menos umas 500 páginas e você tem que reduzir ele para, em média, 120 páginas, que são 2 horas de projeção de filme, certo? E aí, Uma página por minuto. Uma página por minuto, exatamente. E aí, como é que você faz, cara? Olha a pica no colo do roteirista aí. Como é que você pega uma propriedade que já tem uma legião de fãs por trás, né? Como é o caso de Harry Potter, Jogos Vorazes, né? Tipo, essa galera... Guia do Mochileiro da Galáxia. São livros que já são best-sellers, já tem uma legião de fãs. Blade Runner. E aí você vai adaptar esse livro, sendo que você tem que cortar metade da história. Você tem que resumir aquele livro em 120 páginas. E aí, como é que você faz? Como é que você vai respeitar todo mundo? Não tem como, né? É difícil. Acho que nesses livros infantis juvenis, tipo Divergente e Jogos Vorazes, é até mais fácil, porque o plot ele é bem resumido aos personagens centrais ali. Isso. 1, 2, 3 personagens no máximo. Né? E essas distopias geralmente se formam esses grupinhos. Você pode ver que Jogos Vorazes e o Divergente tem isso, né, entre eles. Tem aquele grupinho, castas, né? Isso, e tem aqueles escolhidozinhos ali que é o que vão mudar a humanidade, que vai mudar o rumo das coisas. E são aqueles pouquíssimos personagens que você vai e a forma para poder agradar o público infanto-juvenil são escritas bem simples, assim, de maior acesso, mais fácil também, mais rápido, né? Uhum. Você consegue ler muito rápido esses livros, porque o linguajar é bem comum. Então... Eu diria que são livros que já são film-friendly. Isso. Né, cara? Eles já são meio amigáveis para adaptação cinematográfica. Apesar que você tem grandes escritores, feito o John Grisham, que escreveu vários thrillers, tem 1 milhão de filmes aí, né? A Firma, Dossiê Pelicano e 1 milhão de filmes de filme baseado no livro dele, que é muito legal. Você tem o Nicholas Spark, que aí também o Nicholas Spark aí são um livro de 200 e poucas páginas, 300, aí é mais fácil ainda, né? E é sempre aquele água com açúcar, aquele chororô todo. Mas eu acho que realmente aí são filmes que realmente são mais, tipo, são feitos já quase pensando no filme. Exatamente. Né? Você já tem aí você tem livros hoje em dia que eles são lançados e antes mesmo deles atingirem o status de best-seller, ou seja, quando eles começam a chamar a atenção, eles já fecham logo um movie deal já. Isso. Né? Tipo, já fecham logo uma franquia, uma adaptação no cinema. Isso não acontece só com livro, não. Se a gente parar pra pensar bem, me corrija se eu estiver errado, Nado, mas Kick-Ass 2 saiu primeiro no cinema do que nos quadrinhos, não foi? Acredito que sim. Que eu me lembre, sim. Não foi? Isso. Ou seja, o Kick-Ass, que já era uma adaptação de uma graphic novel, o Kick-Ass 2 saiu no cinema antes de sair o que seria, em tese, o material original. A fonte do material, exatamente. Né? Lógico que o Mark Millar estava envolvido no filme, né? Tipo, ele era produtor executivo, então era como se fosse o George R. R. Martin no Game of Thrones, né? Então ele pode chegar lá e falar para os caras qual é o desenrolar da história, mesmo antes de ter lançado o produto. Né? Mas então, vamos... para entender, eu penso muito assim. Quando eu tento entender as adaptações. E cada vez sai mais rápido, né? Antigamente demorava muito de um livro pro outro. O sucesso tem um sucesso no livro para sair o filme. Hoje você tem uma velocidade absurda. O filme já fez sucesso, o livro fez sucesso, então já vendo direito, já produz o filme. Exatamente. Os caras, eu acho que eles têm uma meta de público, assim. Se o seu livro passar dessa meta aqui, vendeu tanto mais um... A gente já compra direito. A gente já compra, porque já paga o filme, esse público aí. Entendeu? Então, por exemplo, mas quando a gente vai pensar em adaptar, uma coisa que eu sempre penso por exemplo, eu falo muito de Tolkien, né? Quando escreveu O Senhor dos Anéis. Vamos lá pro Senhor dos Anéis. Por que eu falo muito de Tolkien? Porque, por exemplo, Tolkien é um escritor cuja narrativa não me agrada tanto. É muito detalhista. Ele descreve muito, ele é muito detalhista,
Eu não tô dizendo que ele é um mau escritor, não, viu? Não venham me crucificar depois nos comentários, não. Pelo contrário. Pelo contrário. É excelente. É um mestre. É um mestre. A questão do Tolkien é porque eu, que sou acostumado com a narrativa do cinema, que é uma narrativa muito mais rápida, eu me sinto jogado de fora da história simplesmente quando ele está me apresentando um cenário novo, quando ele está me apresentando um mundo que a gente não conheceu. Então, sempre que Mas talvez quando ele escreveu o livro não existia a perspectiva de sair um filme. Não existia, exatamente. Ele precisava pintar o quadro. Isso, exatamente. Para as pessoas tentarem visualizar do jeito que ele visualizava. Exatamente. Né? Porém, existem escritores que conseguem fazer com que você pinte o quadro na sua mente, sem eles descreverem tintim por tintim o que está lá. Neil Gaiman. Exatamente. Entendeu? Você não... Aí... Por que os livros do Tolkien, pra mim... Não acho Neil Gaiman melhor do que Tolkien, tá? Porque o livro do Tolkien, pra mim, é cansativo. É porque quando você para durante 3 páginas e você sai da história pra descrever uma árvore ou pra descrever aquela parte da floresta, que o musgo, a textura do musgo das árvores e o cheiro... Eu entendo que tudo isso é importante, mas pra mim, que gosto muito de ler, gosto de escrever, é um estilo narrativo que acaba me tirando um pouco. Aí eu tenho que voltar, eu tenho que... Vamos lá. Voltar para a história, prestar atenção, tá, é isso que está acontecendo. Mas da forma que foi escrito, você não acha melhor que hoje, quando você vai adaptar um livro desse, é mais fácil? Não, é mais fácil. Eu costumo até dizer para os meus alunos que o que o escritor, no caso eu falo escritor / roteirista, o máximo que o escritor preencher de lá, com não deixar arestas abertas no seu roteiro, menos ele está deixando espaço para outra pessoa chegar lá e meter o dedo. Ou seja um diretor, seja um produtor, seja o que for. Então, basicamente o que ele faz é se certificar de que ninguém amanhã vai pegar o livro dele e falar: vamos fazer Senhor dos Anéis no espaço? Tá entendendo? Porque o que importa é a história. Vamos fazer isso no espaço? Não. O que importa é o mundo. É a Terra-média. Ele criou um universo, criou um planeta, habitou esse planeta com raças, criou um conflito global, e aí pronto. E agora você tem as peças no tabuleiro, e aí ele começa simplesmente a mover essas peças de acordo com como ele achar melhor. Mas aí vamos dizer, quando você tem um livro, um livro do Tolkien, onde ele passa 3 páginas descrevendo um cenário, no filme isso passa em 1 segundo de tela. Né? Porque às vezes mais porque... Tem algumas imagens no Senhor dos Anéis que é bem contemplativo. Bem contemplativo. Tem uns planos bem grandiosos, isso, né? Nova Zelândia. Planos, sequências legais, assim, da natureza e daquelas construções que eles fizeram lá, o Hobtown. Isso. Mas aí, eu já acho o seguinte. É tudo muito deslumbrante, é tudo muito bonito. Mas eu achava que para um filme que teve que adaptar um livro de 500 páginas, eles deixaram bastante plano de natureza, bastante espaço aberto no filme. Mas talvez porque deu tempo de fazer o corte que eles queriam. Porque saiu depois da versão estendida dos 3 filmes, né? E você tem realmente... No primeiro filme... vamos começar do começo. No primeiro filme você tem a versão estendida, ele mostra muita parte dos hobbits, né? Eles apresentam os hobbits de uma maneira diferente, né? Você tem, antes lá do Gandalf chegar, você já mostra os hobbits e tal... Aquela parte que o Frodo tá lá esperando o Gandalf já é tipo com 10 minutos de filme. Eles apresentam lá, mostram a vida dos hobbits e tal, como é. Então é bem interessante. Você ter essa versão do diretor, o corte final, é porque a mesma história lá não tinha tempo para botar no cinema tudo isso. Então, assim, normalmente a via de regra, quando você vai adaptar um livro ou uma obra, o que quer que seja, é que siga a história. A primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro tentar desconstruir aquele livro até a sua essência, né? Achar qual é o cerne da questão, qual é a mensagem que aquele livro passa no final, entendeu? O que o poderoso chefão, o que o Mário Puzo quis passar com aquele livro, né? Então, tipo, um filme... A gente costuma falar que... Isso vale para livros também, né? Um filme, ele nunca é sobre o que o filme é. Entendeu? Então, por exemplo, você pega um filme como Velozes e Furiosos, que é conhecido como um filme de carro, não é um filme sobre carro. Não. É um filme sobre família.
Assim como o Poderoso Chefão. Assim não como o Poderoso Chefão. Não é um filme de máfia, é um filme sobre a família Corleone. O espetáculo é a máfia. Né? A cereja no bolo é o que faz. Então, a principal coisa é chegar no cerne da questão, né? Chegar na história. Então, tá em dúvida de como fazer uma adaptação? Segue a história. O que a história te diz? Né? Porque aí quando você chega nesse ponto de você entender, desconstruir a mensagem que aquele livro passa, você consegue imaginar outras formas de contar a mesma história de modo de surpreender o público que já leu o livro. E isso eles fazem muito em Game of Thrones. Isso. Né? Fazendo uma ponte aí pro Game of Thrones. Em Game of Thrones, eles pegam o livro, né? Então eles veem lá qual é o tema dessa temporada, qual é o tema desse livro, vai ser o tema dessa temporada. E aí eles vão no cerne da questão, tá, qual é a narrativa principal, o que é que tem que acontecer, é isso, isso e isso. Mas aí... Fora que Game of Thrones, eu acho que ele é o mestre do plot twist. É impressionante. Exatamente. Assim. Quantidade de plot twist que já teve, assim, radicais, que tem nos livros e tem na série, é absurdo. É absurdo, exatamente. E aí você tem um tema a seguir, e aí, como eu falei, você pode encontrar outras formas de contar essa história. Então Game of Thrones faz muito isso. A galera que... Hoje em dia não, né? Porque a série ultrapassou os livros, mas até então, quem lia o livro ficava sempre achando que estava um passo à frente, e aí a série lá e dava uma surpreendida, mudava alguma coisa. E é isso. E aí, por exemplo, em Game of Thrones, a galera que lia o livro estava sempre lá esperando, com aquela expectativa, achando que sabia de tudo. E aí a série vinha lá e pá, sabe de nada, inocente. Dava aquela... Não era bem a reviravolta, mas eles contavam a história de uma maneira diferente. Às vezes pegava personagens que não se encontram no livro, se encontram na série, ou... E que faz sentido, porque você vai pegando os personagens mais interessantes, você vai mantendo. Você não pode mudar, por exemplo, o Robb Stark. Ele tinha que morrer. Exatamente. Né, em certo momento. Apesar de ser um personagem muito interessante, se você pega ele no livro, no seriado também, ele era interessante. Aí você coloca ele e ele morre. O pessoal tinha que matar ele. Né? Tem coisas que você realmente não consegue mudar. Agora, com a sexta temporada, que ele ultrapassou os livros, aí eles estão mais independentes. Agora... E até, talvez até estão até felizes. O jogo igualou para todo mundo agora. Porque agora eles podem fazer, como o próprio escritor falou, né, o Martin, que o seriado vai tomar um rumo diferente dos livros. Porque vão ser duas mídias diferentes. Sim, sim. Né? Então vai terminar de forma diferente. Né? E muita gente ficava falando, não vai todo mundo morrer, não sei o quê. Esse negócio de acre doce, que não vou fazer. Eu sabia que ele ia mudar. Hoje ele já lançou uma entrevista falando que o final vai ser um negócio meio heróico, meio Senhor dos Anéis. Que pra mim é meio óbvio, assim, né? Porque os White Walkers estão aí. Então, a Daenerys está vindo com os dragões. E tem o Jon Snow lá. Então, só que no final, os inimigos são os White Walkers. Exatamente. Né? Então vai todo mundo, tipo, se os White Walkers dominar tudo, não tem reino pra Daenerys. Não tem reino pra Jon Snow, não tem reino pra ninguém. Exatamente. Então a briga vai ser tipo o Senhor dos Anéis. No final vai juntar todo mundo e vai dizer, ó, o inimigo é aquele lá. A gente vai lá, quebra aquela galera lá e depois a gente vê o que a gente faz. A gente dá um jeito, vê aqui quem é quem e o que é de quem e de quê. E aí depois a gente dá um desenrolar disso aí. Mas você tem um inimigo agora no seriado que não é mais um jogo pelo poder, não é mais um jogo pelo trono. É um inimigo real, poderosíssimo, né? Que não cansa, não come, não bebe, né? E quando ele mata, ele ainda transforma, ainda traz pro exército dele, né? E o cara ainda é super poderoso lá, o Dead King, né? Então é um negócio assim, que vai mudar muito, assim. Eu acho que também um livro vai mudar em relação ao seriado, mas eu acho que no final o vilão mesmo serão os White Walkers, tanto numa mídia quanto de outra. Exatamente. E também, olhando pelo viés mais comercial, a gente começa a entender quando a gente começa a olhar para o mercado de cinema, como é que funciona, o que está envolvido na produção de um filme ou de uma série de TV, do porte de Game of Thrones, por exemplo. Quando a gente começa a ir a fundo nessas informações, a gente começa a entender qual é a grande diferença da mídia. E a grande diferença da mídia é o custo. O cinema é muito caro para fazer. Né? Então, a gente tem que pensar, como eu falei, quando a gente está escrevendo um livro,
O único compromisso do escritor é em contar uma boa história. Ele não tem mais compromisso com nada. Ele não tem que prestar conta de quantos personagens ele vai botar no papel, se vai ser no espaço, se vai ser na floresta, na Terra-média, foda-se. Assim como o roteirista, né? Ele pode botar o que ele quiser no Não, roteiro. não pode. Mas se... O roteirista não pode. Aí é que tá a diferença. Tudo que o roteirista bota no papel tem um preço que vai ser convertido em dólares depois. Cada personagem que ele escreve custa dinheiro em dólares. Entendeu? Cada locação que ele cria... Cabe o estúdio escolher se vai ou não, né? Colocar aquilo ali em prática. Não, né? então, mas aí eu já tô falando do cinema industrial, do cinema norte-americano, que é feito em escala industrial. E como movimenta muita grana, tudo é muito bem planejado. O americano, ele é o over-prepared, né? Tipo, ele prefere pecar por excesso. Então tudo é planejado à exaustão, até porque são milhões de dólares, né? Por dia de estúdio, de ator, diretor. Tipo, você vai ter lá um orçamento gigante de um filme. Cameraman, cableman. E aí o roteirista que já está no mercado, ele tem que levar em conta não só quantos personagens ele está colocando na história, como quantos cenários aquela história se passa, né? Em quanto tempo de história se passa, desde o começo até o final, se passa um dia, se passa um ano, se passa uma vida. Entende? Então tudo isso tem que estar na cabeça do roteirista, porque quando ele começa a escrever um filme de estúdio, um filme comercial, ele tem que prestar conta de tudo isso. Eu falei isso porque o diretor do Game of Thrones, ele falou que na Batalha dos Bastardos, episódio 9 da sexta temporada, estava escrito que o lobo de Jon Snow também faria parte da luta. Isso. Só que ele teve que escolher entre ele e o gigante por causa dos custos dos efeitos especiais. Exatamente. Então estava escrito no roteiro, mas ele teve que optar qual dos dois colocar para poder fazer a cena, porque não dava o custo de produção, não dava para incluir os dois. Exatamente. Né? Mas aí você tem aquela história de que o lobo poderia ser legal, ser bonito pra gente ver, mas ele não ia influenciar diretamente no desenrolar da trama, né? O Jon Snow ia sobreviver, ia pegar o Ramsay Snow, ia acabar com a rebelião lá, ia vencer a guerra. Mas o roteirista, muitas vezes a gente como roteirista, a gente se esquece que o roteirista ele tem sim um compromisso orçamentário com a produção, né? Então, por exemplo, quando eu vou entregar um roteiro, ou quando eu vou fazer o pitch de um roteiro meu, o produtor, as pessoas para quem eu vou fazer o pitch, eles querem saber quanto eu vou gastar para fazer esse filme. Escutem ele, não me escutem não. Por mim pode fazer tudo, viu? Ele pergunta quanto é que eu vou gastar para fazer esse filme porque a partir daí ele vai ver, ele vai fazer, como ele é produtor, ele já vive disso, ele vai fazer na cabeça dele a projeção de lucro, de público. Se eu lançar em 200 salas de cinema, quanto eu arrecado? Se eu lançar em 400 salas, eu arrecado tanto. E aí ele vê se o lançamento do filme compensa o custo do filme. E é assim que ele decide o filme que vai ser produzido ou não. O primeiro final de semana do filme é muito importante. É muito importante. Entendeu? Então, quando a gente vai escrever, principalmente em um livro, onde você tem, como Game of Thrones, muitos personagens, muitas linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa que acontece em várias partes diferentes do mundo. Quando você chega... Se Game of Thrones fosse um filme, não ia caber. Não cabia um livro para fazer um filme, não cabia. Não cabe. Entendeu? Porque... É muita história. É muito grande. É muito grande. Muitos personagens importantes pra trama. Exatamente. Você não pode sair cortando. A série já cortou bastante gente... Mas aquela galera que, olha, dá pra contar a história sem essa galera. Isso. Não é exatamente a mesma coisa, mas no final de tudo é a mesma história. A história foi contada. Isso. Só que de uma forma diferente. Né? Então, assim, a gente começa a escrever. Né? Então aí você já tem um trabalho de resumir 500 páginas, por exemplo, em 120 páginas. E aí você tem um livro que tem 16 personagens. E aí o produtor chega pra você e fala: tá, mas a nossa produção, a minha produtora só pode bancar 8. E aí? O roteirista vai ter que se virar nos 30. Entendeu? Porque reescrever o roteiro ou cortar? Não, ele vai os dois. Ele vai reescrever o roteiro cortando 8 personagens. Ele vai dar um jeito de fazer a história funcionar
com aqueles 8 personagens. O plot será o mesmo. O plot será o mesmo. Certo. Às vezes ele vai pegar a função que era de um personagem e jogar pro outro, ou pegar 2 personagens e juntar em um só, né? Entendi. Tipo, que junte, tem as características. Funções vão existir, As só vão funções mudar a existem. quantidade de pessoas. Exatamente. Certo. E aí um bom roteirista, ele é muito julgado pela sua capacidade de... E isso é uma coisa que nós brasileiros temos entranhado no nosso DNA. Já está na nossa cultura. E que me ajudou bastante na minha carreira lá fora, porque isso lá fora é considerado um diferencial muito grande, que é você ser capaz de escrever barato. Olha que expressão curiosa. Esse cara escreve barato. Ele é muito... Pode contratar ele que ele escreve barato. Significa que eu consigo contar boas histórias. Estou falando eu não, estou falando em geral, né? Significa que o roteirista consegue contar boas histórias sem abusar com o mínimo de recursos, né? Então o cara consegue pegar, vamos supor, um filme de baixo orçamento e contar uma puta história dentro daquele filme de baixo orçamento. O cara contratou ele, ó, eu vou te contratar para escrever um episódio da minha série de TV, desculpa, um filme feito para TV, e sendo que esse filme eu tenho 60 mil de orçamento só, entendeu? Então eu não posso ter muitos personagens, não posso ter muita locação, tem que ser uma coisa bem... E aí o cara vai e escreve um filme à la Bruxa de Blair, vamos supor. 4 caras perdidos na mata, barulhos sinistros de noite, você não mostra um monstro, não precisa mostrar... Deu super certo. Exatamente, entendeu? Então, por que a Bruxa de Blair deu super certo? É a melhor das histórias? Não é. Deu super certo por quê? Porque é simples. É simples. É uma coisa que, tanto que a campanha de mídia da Bruxa de Blair fez todo mundo acreditar que aquilo era verdade mesmo, né? Isso. Que foi onde eu acho que foi o grande sucesso do filme. Foi o grande sucesso do filme, foi aquela campanha de Era marketing. para fazer o pessoal acreditar que aquilo ali era como se fosse um documentário. Então, por exemplo, então, o roteirista que hoje quer escrever, adaptar uma obra literária, você foi contratado hoje para escrever uma adaptação, um filme sobre um tal livro, né? O que eu fui contratado esse ano... Orgulho e Preconceito. Eu fui contratado para escrever... Genial. Um roteiro baseado no Diário de Anne Frank. Né? Para quem não sabe, era a garota judia que lá durante o Holocausto se escondeu atrás de uma parede falsa da casa para fugir da SAS e ficou 2 anos ali escondida, escrevendo num diário. E morreu, infelizmente, mas o diário dela ficou e virou livro, e enfim. E aí eu fui contratado por uma produtora para escrever um filme baseado no Diário de Anne Frank. Né? Só que, qual é o grande detalhe aí? Né? Não é como um escritor que eu posso chegar agora, sentar e começar a escrever o que eu quiser. O produtor, ele me passa o briefing. Ele vai dizer para mim, olha, é o Diário de Anne Frank, mas a gente vai gravar, vai ser filmado no interior de Fortaleza. Entendeu? Então vai ter que dar uma adaptada na história. E aí o trabalho que eu estou tendo agora é justamente esse. É pegar o livro, pegar o Diário de Anne Frank e conseguir ir ao cerne da questão, a espinha dorsal da história, ver qual é a mensagem daquele livro e trazer para uma outra realidade, para um outro cenário, entendeu? Botar personagens, botar ali a minha visão dessa história e contar, mas eu tô preso a contar essa história independentemente de qualquer coisa, né? Então, e pelo fato de ser uma produtora brasileira, não é uma mega produtora, não é uma O2, não é uma Conspiração, não é uma Mixer, é uma produtora pequena. E se eu escrever uma super produção, os caras não vão ter condição de fazer o filme. E aí vai ser mais um roteiro engavetado. E aí o que eu tenho que fazer? Eu como roteirista, sento com o produtor, eu converso com ele, a gente senta, a gente discute o livro, discute a proposta. Aí eu vou trazer a minha opinião, a visão artística, e ele vai trazer a visão dele, que é o papel dele como produtor, é a visão comercial. Ele me contratou porque ele tem certeza que eu sou capaz de escrever algo que está dentro da realidade orçamentária dele. E isso é muito importante pro roteirista, né? Você saber que tudo aquilo que você escreve pode ser contabilizado em dólares. Inclusive, quando a galera me pergunta, Labônia, por quanto que eu devo vender o meu roteiro? Como é que eu sei para calcular o valor do meu roteiro? Aí eu sempre falo, é fácil. Imagina que você é um produtor e que você tem que produzir aquele seu roteiro.
E agora bota no papel aí quanto vai ser preciso para produzir aquele roteiro. E aí você vai ter um número na sua frente. Pronto, esse número é o que você vai ter que multiplicar por 3 e arrecadar nas bilheterias, né, depois que o filme estrear. Entendeu? Se não for multiplicado por 3, ele é considerado flop. Ele não é considerado lucro. Né? Até porque os custos de marketing internacional dos filmes de Hollywood chegam a 40% do orçamento. E que não é contabilizado no orçamento. Então, sempre que você vê aí um filme que custou 200 milhões de dólares, ele teve mais aí uns 80 milhões a mais, entendeu? De marketing que não aparece ali. Não vai aparecer no box office. Não vai aparecer, exatamente. Então, é por isso que muitas vezes... o filme custou 150 milhões e arrecadou 250. Eita porra, então se pagou e ainda deu lucro. Não, deu não, só deu prejuízo. Porque ele pode... Se pagar, não é sucesso. Né? Se pagar é obrigação. Né? A gente costuma dizer isso. E se pagar não é nem obrigação. Se pagar é o mínimo que você precisa fazer. Né? Você tem que se pagar e você tem que gerar lucro. Não só para você, como para todos os produtores. Todo mundo que investiu dinheiro naquele filme tem que receber pelo menos $3 para cada dólar investido. É assim que a indústria funciona. Entendeu? E... hoje em dia, por exemplo, a gente é inundado todo ano tem uma franquia nova de um livro que virou filme. Isso. Né? Então, por exemplo, a gente hoje acabou assim, né? Acabou a era Harry Potter, mas ela já fez a J.K. Rowling já fez a peça do Harry Potter e o Cursed Child. E tem o spin-off Tem o spin-off, o Animais Fantásticos de Onde Habitam, isso. que já ganhou a sequência, nem estreou o filme, já foi aprovada a sequência, ou seja, mais um filme que está saindo antes do livro, né? Hoje em dia é possível acontecer. Então, assim, por exemplo, isso pra mim, como é que tu enxerga isso, né? Primeiramente, eu queria saber a tua opinião sobre como é que tu recebe esses filmes que são baseados em livros adolescentes, né? As novelinhas teens, que a gente chama do cinema. Olha, faz parte do mercado, acho que tem o seu público. Como é uma indústria, gera dinheiro, então todo mundo ali tá para ganhar a grana também. Hoje em dia eles escolhem muito, assim... Você consome esse conteúdo? Pouco. Teen, pouco. Por quê? Porque vamos pro cerne da questão aqui, vamos tentar desconstruir. Eu consumo pouco porque, assim, pela minha idade, a história já não... Distopia já não faz mais sentido, sabe? Você tem... Todas as distopias são muito parecidas. Você tenta pegar aquelas atrizes, as bonitinhas, pegou aquela Divergente... Pegou a queridinha de Hollywood, que é a do Jogos Vorazes, né? Gerou toda aquela comoção e tal, mas pra mim não são filmes divertidos. Pra mim não me agrada. Se não tem uma profundidade, assim, não tem como você chegar assim, hoje você quer assistir Jogos Vorazes ou Interstellar? Sim. Não tem sentido. Pra mim, assim, não há possibilidade. Você quer assistir Divergente ou No Country for Old Men? Então, mas o ponto que eu queria chegar era justamente assim, que eu acho muito bom que essa geração da garotada hoje em dia tenha se reabituado a ler. Eu acho isso uma parada muito positiva. Mesmo que eles estejam lendo Divergente, Jogos Vorazes, Harry Potter, tá ligado? Mas só pelo fato da adolescência estar consumindo o livro hoje em dia, eu acho que já é do caralho. Eu acho que é muito do caralho. E ver que essa garotada que consome esses livros com uma sede tão grande. Tu trabalha em livraria, tu sabe como é, né? Tipo, a garotada faz fila pra comprar livro quando sai. Harry Potter, essas porra. Então, tipo, eu acho isso uma revolução muito positiva no mercado. Agora, realmente, quando a gente vê quando a gente vai trabalhar a adaptação pro cinema desses produtos aí, não tem realmente como você, por tudo que a gente falou aqui, a conseguir fazer uma cópia, né? Até porque não é cópia, é adaptação, né, velho? Fazer uma cópia fiel. Então, assim, por exemplo, eu também, minha mãe, vou dar um exemplo bem prático, minha mãe adora Crepúsculo, tá ligado? Vi os 4 filmes, ela comprou, tem guardado lá na estante dela, tem os 4 filmes de Crepúsculo, ela adora. Aí, agora pergunta se ela leu o livro. Não leu, tá ligado? Não leu o livro. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito no meu curso também.
quanto maior o público que você vai abranger, mais genérico vai se tornar o seu produto. Tá ligado? A partir do momento que você passa a querer agradar muita gente, você acaba não agradando ninguém. Né? Sim. Não é? Então, por exemplo, um livro tá muito sucesso. Tá lá na mídia, lá, na mente, na boca da garotada. O próximo livro do Harry Potter, a galera já tá ansiosa para comprar. Mas assim, quando a gente para ver, aquele nicho daquele livro, comparado ao público que o cinema alcança, é muito pouco, tá ligado? E aí, quando você vai falar pro cinema, você tá falando de um lançamento mundial de um filme que vai ser distribuído em tantos países, em tantas línguas, e a galera toda vai ver. E aí, a gente parte sempre desse princípio, né? Se o livro fosse capaz de atingir todas essas pessoas, ele atingiria. Entendesse? Tu concorda com isso? Tu concorda que se a mídia escrita literária é mais limitada. Ela é bem mais limitada, né, que o cinema. Acho porque ela é mais direcionada. Exatamente. O filme às vezes pode ser um filme de romance, mesmo que você não goste, você vai assistir porque você quer se divertir no final de semana, porque você vai com sua família, porque você vai com sua namorada. Então ele acaba, né, atingindo um público maior. Eu acho que a literatura ela é muito mais, tipo assim, romance. Você tem um romance, mas o pessoal, eu quero o latino-americano, eu quero o romance clássico. Aí você vai procurar os grandes autores. E aí eu quero um romance, aquele bem água com açúcar, um romance erótico. Aí você tem uma série de divisões dentro daquele gênero, né? Então você pega o filme, ele, apesar que hoje tentam subdividir muito, mas ele é bem menos subdividido do que os livros, né? Quanto o tipo de gênero de livros que existem. E você coloca o filme, ele acaba, né, pegando uma gama maior. Porque o cara que só curte de filme cult, mas tem um momento que ele vai ver o blockbuster, e o cara que vê o blockbuster às vezes vai ver um filme cult. Exatamente. E vai ver um filme europeu, e vai ver um filme asiático, e vai ver... Isso com a literatura é mais difícil. Então, geralmente você tem aquele público que consome aquele tipo de literatura, aquele tipo de livro, e não sai disso, né? E às vezes eu me deparo muito assim, quem lê ficção, fantasia, não gosta muito de um policial, um suspense, que não curte romance, e assim vai, você acaba se prendendo àquele estilo, né? Você não vai chegar, por exemplo, não estou dizendo que não aconteça, mas uma pessoa, como eu era antes de você, eu li, achei lindo, não sei o quê, é muito difícil ele chegar lá numa loja e perguntar, mas tem um livro de Schopenhauer aí? Exatamente. Ou, eu quero um livro de Dostoiévski. Eu quero ler um livro do Nietzsche. Eu vou ler... Então é complicado. Eu quero um Olavo de Carvalho. Então você tem em termos de literatura, é bem mais definido. Você tem aquele público mais seu ali, de nicho mesmo. Exatamente. Né? O cinema ele abrange bem mais, assim, é uma gama muito maior. Apesar que, assim como os livros, quando são os livros blockbuster, os livros blockbuster também atendem uma gama maior, porque às vezes você lê apenas por curiosidade. Exatamente. Né? Você, tô falando tanto desse livro, eu vou ler para ver se esse livro é legal, mesmo não sendo do tipo de livro que eu leio. Exatamente. E isso aconteceu com o Código da Vinci, com 50 Tons de Cinza, onde você teve um buzz gigantesco ao redor do livro, mundialmente, todo mundo falando, rede social. O Código da Vinci, até o filme foi legal. Mas o 50 Tons de Cinza, o filme, até o próprio pessoal, o público, não gostou do filme. Exatamente, porque não tem como comparar isso que a gente estava falando, né? Quando você... A transferência da mídia é isso que, quando o roteirista, eu acho que ele tem que se focar muito nisso. Brother, é impressionante o quantas pessoas que eu falo por dia e que me falam que eu quero fazer um roteiro porque eu quero fazer um roteiro de um livro que eu escrevi. Muita gente escreveu um livro e aí quer fazer um roteiro do filme, para transformar o livro em filme. E aí eu sempre falo com a pessoa, primeiro o seguinte: você fez um livro, escreveu um livro, escrevi, o livro é muito bom, e é fantástico, e o meu sonho é fazer um filme. E aí assim, eu sou um cara que eu gosto sempre de incentivar
os novos roteiristas, incentivar as pessoas a trabalhar, a ler, a estar sempre fazendo e nunca desistir. Só que eu tenho um compromisso em ser transparente com a galera. Eu não quero iludir ninguém, né? E às vezes a gente acaba passando, tendo que dar umas notícias ruins para as pessoas. Então, às vezes eu tenho que chegar para a pessoa e falar assim: bicho, olha, não fique chateado com o que eu vou te falar, não, mas se o seu livro fosse bom, ele tinha vendido pra caralho. A verdade é essa, entendeu? Mas como é que eu faço para transformar o meu livro em filme? Venda livro pra caralho. Esse é o segredo, entendeu? Venda pra caralho, porque na hora que seu livro vender pra caralho, vai bater alguém na sua porta e dizer: olha, eu quero fazer um filme disso aí. Eu quero comprar os direitos desse livro aí. Entendeu? Isso acontece todos os dias, com todos esses escritores que a gente falou. Com a galera que faz o teen novel, com a escritora do Harry Potter, com o George Martin. Esses caras conseguiram contrato para transformar os livros em franquias, vendendo livro pra caralho. Pra caralho. Entendeu? Então, a gente tem hoje em dia um consumo literário muito bom, e durante muito tempo aqui no Brasil a gente reclamou muito disso. Lembra daquela velha frase? Desliga a TV e vai ler um livro. Sim. Desde os anos 90 que a gente vem sendo martelado com essa porra. Isso. Desliga a TV e vai ler um livro. Aconteceu. A molecada desligou a TV e foi ler livro. Aí, não é verdade? Então, a gente tá vivendo um momento hoje em que tem muito consumo literário. Então, vem muita gente atrás de mim falando: porque eu escrevi um livro e eu quero transformar ele em filme pra ver se faz sucesso. Eu falo: não é assim. Você tá indo na contramão, velho. Primeiro vendo o livro. Por que você não se publicou? Aí teve um cara que falou pra mim assim, eu perguntei: por que você não publica seu livro? Por que você não se autopublica como eu fiz? Corta o intermediário. Hoje em dia ninguém precisa de editora mais, cortando, tirando o percentual do teu lucro. Entendeu? Atinja seu público, velho. Venda seu livro direto. Você não precisa de... Hoje em dia, com a internet, ninguém precisa mais de intermediário, de editora, de empresário pra lidar com ninguém. Entendeu? E aí o cara fala: mas é porque eu não sou empreendedor. Entendeu? Eu falo: bicho, tu quer ser roteirista e tu não tem um espírito empreendedor, velho. Tu tá vindo aqui no meu blog que chama Roteirista Empreendedor, querendo aprender os passos. E aí quando eu falo pra você: empreenda, você fala: mas eu não sou empreendedor. Entendeu, velho? Ou utilize da ferramenta do que a gente está discutindo aqui, que é o roteiro adaptado. Pega um livro que você gosta muito, que vendeu pra caralho. Exatamente. E adapte. Faça um roteiro, vamos ver se fica bom. Porque de repente, se você ficar bom, mesmo que você não consiga vender, você ganha notoriedade. Exatamente. As pessoas vão falar sobre o seu roteiro, vão gerar interesse. Aquele cara fez um roteiro massa ali, conseguiu adaptar um livro que é muito vendido, mas ele fez de uma forma legal. Aí você pode ser reconhecido por isso, mas não chegar e fazer uma loucura dessa que não, tem um livro aqui que eu escrevi, não vendeu nenhum, eu acho do caralho e eu vou adaptar o meu filme. Exatamente. Não, pega lá, quer treinar? Pega lá um livro que vende pra caralho, que você gosta, que tá lá best-sellers. Não precisa de youtubers não, porque aí não tem nem muita história, né? Porque não vai falar deles, mas aí você pega lá e vai lá e detona lá e de repente dá sorte, dá jeito. E, é aquilo que a gente tá falando. Um filme custa muito caro. Compra o livro do Bill Labônia, Compra o Roteirista Empreendedor. Compra a porra do livro do Bill Labônia. Compra o Roteirista Empreendedor, porque... pra aprender a fazer essa porra aprender a fazer roteiro, aprender como é que o mercado funciona. Porque é muito isso. Às vezes o cinéfilo comum, eu fico impressionado, Nado, com a quantidade de gente que chega, às vezes, que acha que tem uma opinião formada, mas que, na verdade, aquela opinião é derrubada com uma simples busca no YouTube, tá ligado? Aí o cara vem dizer assim: as leis... Por exemplo, um exemplo aqui, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas só um exemplo. As leis de incentivo acabam com o cinema no Brasil e impedem a formação de uma indústria. Aí outro dia eu sentei, eu dei um workshop esse final de semana para o pessoal de Portugal, lá pela Filmocracy, e um dos alunos até levantou essa questão, falou: por que no Brasil a gente não consegue engrenar uma indústria? E assim, aí se cria um debate, aí um fala uma coisa, é porque a lei de incentivo, o outro fala porque o governo tá fazendo, o filme já tá pago antes mesmo de estrear, e isso tira o compromisso de qualidade. Enfim, existem vários argumentos válidos. Mas na realidade, quando a gente vai botar na ponta do papel, por que no Brasil não tem uma indústria de cinema? A resposta é muito simples: porque a gente não tem cinema o suficiente. Isso é simples assim.
Entendeu? Então, às vezes a galera fala, pô, aqui a gente podia estar que nem Hollywood. Meu irmão, os Estados Unidos tem 40 mil salas de cinema no território, velho. A gente tem 3. Entendesse, velho? Eu fiz uma conta... E também você não tem a quantidade de filme necessária sendo produzida e não tem a qualidade. Porque o problema é se você tem uma qualidade... Exatamente. Né? Não querendo falar mal, mas o pessoal lá do Porta dos Fundos, que é um sucesso no YouTube... Pô, flopou lá o filme deles. Flopou. Tá saindo aí direto, o filme é fraco, o filme não deu gente, não sei o quê. Então o pessoal não engole mais qualquer coisa. O cinema é cada vez mais caro. Exatamente. Você vai acessar um cinema se você não tiver carteira de estudante hoje em dia, ou você não tiver aquelas promoções de cartão de crédito, que tal cinema é tal banco, tal cinema é tal banco, você vai pagar meia entrada. Você chega no final de semana, você vai na sala IMAX, você vai na sala Deluxe, você vai na sala... Prime, não sei o que, é caro pra caralho, pô. É caro. Você vai com sua namorada, com sua esposa, R$100. Aí mais o filho, aí mais não sei quanto. Aí mais não sei quanto, mais não sei quanto da pipoca. Exatamente. Mais não sei quanto da virada. Aí você vai lá, você tá a sua mulher, sua mulher, seu filho, você gastou mais de R$100, pô. Gastou R$150 ali pra se divertir ali um pouquinho, 2 horas. Isso não é um entretenimento mais barato. Então quando você não tem entretenimento barato, aí tipo, porra, você quer ver uma coisa de qualidade, uma coisa que realmente faça a diferença. Aí você vai ver pra fazer uma merda, ou uma coisa que, sei lá, tem no YouTube de graça. Exatamente. Não faz sentido. Aí eu fiz uma conta por baixo, bem de cabeça durante a aula, só para mostrar para os alunos como é que você consegue fazer, medir essa temperatura do mercado. E aí eu não vou refazer a conta toda aqui, até porque vai dar muito trabalho, mas basicamente é o seguinte. Você pegar as 3 mil salas que tem aqui no Brasil, e vamos dizer que eu coloque o meu filme em todas as sessões de todas as salas do Brasil. Então nós estamos falando aí de aproximadamente 6 sessões por dia, entre 6 a 8 sessões por dia, certo? Durante 7 dias por semana, entendeu? Em 3 mil salas, e uma média de cada sala botando 100 pessoas aí por sala de cinema. A gente vai dar, no final das contas, algo em torno de 36 milhões de reais, entendeu? 36 milhões de reais é o valor de todo o nosso mercado, de todo o nosso parque exibidor cinematográfico. Isso não paga um diretor de um filme de Hollywood. 36 milhões de reais é 10 milhões de dólares. É 10 milhões de dólares. Isso não paga com cachê de ninguém. Entendeu? Então você vê a disparidade. Você até paga, tá? Mas você paga de um cara que tá começando. Um cara renomado, não. Exatamente. Então, pô, se a gente tem um mercado que vale 36 milhões de reais... 36 milhões de reais dia. Isso. Isso significa que um filme, por exemplo, como Tropa de Elite, que custou 10 milhões de reais para ser feito, entendeu? Um filme como Tropa de Elite, ele precisaria, para se sustentar com bilheteria, estrear em todas as salas do Brasil, em todas as sessões. O que não acontece, tá, pessoal? O que não acontece, porque a gente só usa 20% do nosso parque exibidor, porque os outros 80% é para filme americano, né? Isso porque a gente tem cota de tela. Porque se não tivesse... não teria. Não teria. Porque você teria só quando você tivesse realmente um filme de qualidade que viesse a aparecer, o pessoal realmente é uma cidade de Deus da vida. Exatamente. Que acontece de 10 anos. Então, distribuição no Brasil ainda é o grande problema. Por quê? Porque não tem cinema o suficiente. Quando você tem, por exemplo, você tem filme lá nos Estados Unidos que um filme só, ele estreia em 2 mil salas. E isso não é nada perto do parque exibidor norte-americano, porque eles têm 40 mil no total. Você imagina aí quantas salas abriu um Guerra Civil da vida. Exatamente, entendeu? Então, pô, você pegar um filme... Beleza, nós temos aqui um parque exibidor de 36 milhões, entendeu? Por dia. Vamos dizer que a gente tem um filme que vai estrear em 100 salas de cinema por todo o Brasil. 80 salas de cinema por todo o Brasil. Certo. E esse filme custou 10 milhões de reais. Esse filme nunca vai se pagar de bilheteria. Esse filme vai ter que ficar 2 anos em cartaz, pô. Aí você vive com aquele negócio do dinheiro do governo, toda aquela burocracia. Exatamente. Incentivo de ler a cultura, toda aquela... Então, a lei de incentivo existe por quê? Porque o cinema não é autossustentável no Brasil, ainda. Entendeu? O que precisa para o cinema ser autossustentável? Precisa de mais cinema. Precisa de mais salas de exibição. Precisa... Mais público. Então, mas tem cidade aí que não tem cinema, caralho. Se você construir um cinema, é que nem o Campo dos Sonhos. If you build it, they will come. Né? Meu irmão, constrói o cinema numa cidade interior, porque cinema é um entretenimento que todo mundo gosta.
No Brasil, hoje em dia, com a ascensão econômica, cada vez mais gente tem acesso a cinema. Não tem porque não tem sala. Entendeu? E por quê? A ascensão econômica que no momento não é tão ascensão. Não é tão... caindo aí. Caiu drástico no último ano. Estamos na crise sustenta. Mas eu levo em conta, por exemplo, celular. Todo mundo tem celular. Sim, hoje em dia. No interior também. No interior também. Do mais pobre. Às vezes mais de um. Do mais pobre ao mais rico. Entendeu? Isso. Então é a mesma coisa. O cinema vai lá, divide 20 vezes. Divide 20 vezes, E como o celular top. E eu vou dizer que se você botar uma sala de cinema numa cidade. Papel higiênico em casa. Se você botar uma sala de cinema numa cidade interior, vira point, velho. Eu sei porque eu cresci, passei boa parte da minha infância morando em Itamaracá, ilha de Itamaracá, aqui em Pernambuco. Não foi no presídio, não, tá? Assim, que não foi no presídio, não. 50 quilômetros aqui de Recife, mais ou menos. Eu fui criado em Itamaracá e o meu tio em Itamaracá, na época, nos anos 80 e pouco, ele abriu o primeiro cinema da cidade, do lado de uma pizzaria. E adivinha aonde é que virou o point da garotada da cidade todo pro resto da vida? O cinema, cara. Vamos pro cinema? Vamos. Eu levar a menina pro cinema. E aí, vamos sair? Vamos. Qual é o negócio? Era o cinema e a pizzaria. Meu tio foi tão sagaz que ele abriu a cinema do lado da pizzaria que era dele também, entendeu? Então, pô, você saía do cinema, o cheirinho de pizza já tava ali, você tava com fome, pai. Aquele pessoalzinho, grupinho e tal. Exatamente. Então, pô, o cara capitalizou aí. Existia cinema em Itamaracá? Não. O povo de Itamaracá gostava de cinema, via filme, falava de cinema? Não, via Sessão da Tarde. O que aconteceu? Construiu o cinema, passou a fazer parte do dia a dia da galera. Juntar o dinheirinho pra ir pro cinema. Entendeu? Então, porra, tipo, tem mas vamos voltar aqui pra nossa... Esse é assunto pra outro podcast, né, Nath? A gente discutiu bastante aqui, vários assuntos aqui hoje. Isso é não se perca não, preste atenção. Pra outro podcast, A gente vai fazer um da San Diego Comic Con aí que tá vindo depois. Isso, ó, vai ter San Diego Comic Con agora. Tá chegando aí, Marvel vs DC, Esquadrão Suicida vs Doutor Estranho. Bora falar um pouquinho sobre, só pra dar um gostinho pra galera, vê só. Eu ouvi falar, a galera do F5 que veio hoje gravar comigo aqui, falou que o stand da Warner da San Diego Comic Con, a grande estrela vai ser a Mulher Maravilha. O filme da Mulher Maravilha. Mas é pro ano que vem, né? Tu já aposta mais no Esquadrão Suicida agora. Esquadrão Suicida porque tá no mês de estreia. Vai estrear agora em agosto, né? Provavelmente deve ter uma sessão dentro da San Diego Comic Con. Uma sessão. Ou pelo menos passar os primeiros 10 minutos, essas coisas que eles fazem. Coisa, né? Mas sempre tem, devem mostrar o filme inteiro. Provavelmente. Tomara. Eu li algumas críticas sobre o filme, principalmente elogiando a Margot Robbie e o Jared Leto. Que deve ser o que vai segurar o filme. A Arlequina e o Coringa, exatamente. Coringa. Vai ter a participação do Batman, que deve ser interessante. O que eu vou, só pra jogar um pouquinho uma merda no ventilador aí, do que eu vi até agora de trailer, não tô jogando filme não porque eu não vi o filme, mas o que eu vi de trailer até agora, eu não tô botando muita fé na Arlequina não, velho, na Margot Robbie, entendeu? Eu não sei, ela não conseguiu me vender a Arlequina em nenhum trailer até agora, tomara que eu esteja errado. Tomara que eu vá ver o filme. Eu ainda acho que o filme vai ser do Jared Leto. Ele não vai ser o principal do filme. Porque ele aparecer, ele vai ganhar o filme. Ele vai ganhar o filme. Eu acho que ele vai ganhar o filme. Eu acho que o filme é dele já. E aí depois... Pelo personagem e pela qualidade do ator. Porque todo mundo sabe o quanto ele se inspira. Ele tem aquele método dele lá, que é um método meio Daniel Day-Lewis. Ele entra... vou fazer o nome do pai, eu vou ficar preso. Passou 3 meses preso lá na Irlanda pra saber como é que um presidiário fica mesmo, pra fazer o filme. Ele vai e entra no personagem, vive o personagem até terminar a gravação, né? Cada um tem seu método. E aí... A Natália do Omelete falou que ela fez o set visit do Esquadrão Suicida, e aí quando ela tava lá no set visit, né, falando, aí a produtora falou, olha galera, é o seguinte, o Jared Leto tá vindo aqui pro estúdio, mas vocês não podem falar com ele. Se vocês cruzarem com ele no corredor, virem ele, vocês não vão tirar foto com ele, e se vocês tiverem que falar com ele, se refiram a ele como Smiley ou Mr. J. Por quê? Porque ele tá dentro do personagem, ele não sai do personagem. Ele é aquele cara, deve ser até chato trabalhar com um cara desse, tá ligado, velho? O cara que não desliga o botão. Mas é o método dele. É o método dele, né? A Daniel Day-Lewis funciona que tem 3 Oscars, né? Funciona pra caralho. O maior ator da história aí. Né? E até porque, pô, você tá vindo de um cara que ganhou Oscar póstumo
né? O Heath Ledger. Isso. Ganhou o Oscar póstumo com o mesmo personagem que ele tá fazendo, ou seja, ele tinha que vir pra arrombar, velho. Ele tem uma herança aí de nome de peso. Exatamente. Pra segurar a onda. Jack Nicholson, Heath Ledger. Isso. Entendeu? E engraçado que o Heath Ledger sofreu o mesmo backlash da internet quando foi escalado pra ser o Coringa. Isso. Era galanzinho demais, era bonitinho demais. Só tinha feito comédia romântica. Era jovenzinho demais. Então, apesar que um ano antes ele fez o Brokeback Mountain, né? Isso. Que é muito legal. E aí já foi visto como ator de respeito. Isso, exatamente. Já deu uma notoriedade a ele. Exatamente. O pessoal já... Mas aí quando saiu o primeiro trailer, eu acho que o pessoal começou a mudar de opinião. Exatamente. Porque ele enfim, foi digna de Oscar mesmo, né? Então... Mas eu ainda aposto Doutor Estranho. Doutor Estranho não sou Marvete, não. Doutor Estranho... Mas o Doutor Estranho, o ator é foda, a história do personagem é foda, vou dar minha opinião aqui. Aí, nesse assunto, eu sou leigo, porque eu nunca li Doutor Estranho. Doutor Estranho é foda. Conheço de nome. Pra mim, meu melhor... O segundo maior herói da Marvel. O primeiro é o Hulk, depois é o Doutor Estranho. Já ouvi falar, conheço de nome, conheço de fama o Doutor Estranho. Nunca li nada. Stephen Strange. Nunca li nada de chegar e ler um quadrinho do Doutor Estranho. Porém, eu estou ansiosíssimo pra esse filme, velho. Sim, sim. Pelo Cumberbatch, pelo trailer que saiu até agora, entendeu? Tô curioso pra ver como é que a Marvel vai colocar o misticismo dentro do seu universo. Dizem também que vai aparecer o primeiro trailer lá do Guardiões da Galáxia 2, né? Isso. Que vai ter o stand lá do Guardiões da Galáxia 2. Guardiões 2, com Kurt Russell. E vai o pessoal lá e todo mundo tá... Vamos ver, é uma aposta grande. A Marvel aí com sua genialidade transformando seus heróis, né? D e E e F em super estrelas e... Vai ter um aí, tá chegando aí a San Diego Comic Con, todo mundo tem que ficar ligado. Exatamente. E pra não achar que a gente tá fugindo do assunto, a gente não tá, porque isso é adaptação também, né? Adaptação de quadrinhos. Exatamente. Não tem nem do que a gente... Aí é isso aí, galera, ó. De adaptação a adaptação, a gente, ó, fechou o ciclo, ó que bonito. Exatamente. Voltamos pro quadrinho. Voltamos pro começo. Tem o final clássico do Watchmen, que tem a mudança radical do final. Pô, o Watchmen, o filme mudou bastante. É isso. O final é o principal, que em vez de ele usar aquele, né, o biomecânico lá, aquela máquina biomecânica, faz mais sentido ele adaptar e utilizar o Dr. Manhattan. Isso, exatamente. Né? Então ele adaptou, fez sentido. Eu acho que o Watchmen só não fez o sucesso que deveria ter feito, porque foi lançado na época errada. Se ele tivesse lançado hoje, ele ia ser tido como o melhor filme de quadrinho de todos os tempos. Exatamente. Por exemplo, o próprio Sin City, do Frank Miller e do Robert Rodrigues. O primeiro, tá? O primeiro Sin City, exatamente. O primeiro é foda. O primeiro Sin City... É uma obra de arte. Aquilo não é nem uma adaptação. Aquilo é uma transposição fiel... Aquilo é o quadrinho em movimento. Do quadrinho no cinema. E não deu o sucesso financeiro que era pra ter dado. E aí que você enxerga que é aquela coisa. A gente não sabe o que quer, na verdade. Isso. A gente, quando muda... adaptam, a gente acha ruim e a gente quer que seja fiel. Não, mas você tem vários filmes de Hitchcock que foram assim, North by Northwest quando saiu. E aí quando a gente faz a parada, o quadrinho em movimento, frame a frame, a galera acha ruim também. Mas não o inovou Intriga Internacional quando saiu foi criticado pra caralho, hoje é o top 10 aí da história do cinema. Você tem alguns filmes aí também que... Blade Runner, quando saiu. Blade Runner. O filme só foi ser idolatrado 5 anos depois. E hoje é um mito. Hoje um filme é um mito. Exatamente. E o filme foi execrado assim no começo. O pessoal, esse flopou, filme aí, não sei o quê. Flopou legal. E hoje é um filme que tem que ter, todo cinema era tem muito que ver. à frente da sua época, exatamente, né, Blade Runner? Tudo era fantástico e o pessoal... então tem coisas que vai... Né, precisa de tempo para você apreciar. Pra você ter uma ideia, Blade Runner é um filme que hoje em dia ainda tá muito vivo na cultura pop. Sim. Porém, Avatar já se esqueceu. Ganhou 6 Oscars e já se... Acho que foi 3 Oscars. 3, não foi? 3 Oscars e 2,7 bilhões de dólares. Pronto. E aí, ó. Já evaporou. Você não tem mais aquela cultura entendeu? Dos bichinhos azul lá. Né? Você tem o grande boom tecnológico do 3D, que foi ele que trouxe as avalanches de celular 3D para o mercado mundial. Mas eu tô falando isso pra gente entender, pra gente ver justamente como a gente tá falando.
Blade Runner foi tão execrado à frente do seu tempo. E olha só, ele é um filme que hoje em dia tá É idolatrado. Ele venceu a barreira do tempo, passou... É um filme atemporal. Na verdade, é tipo o vinho, né? O tempo tornou ele melhor. Tornou ele melhor. A gente cresceu e chegou aonde ele queria que a gente chegasse. Exatamente. De compreensão. De compreensão. Exatamente. E aí, é isso que aconteceu. Então, galera, olha só. Tem umas perguntas, né? Eu tenho umas perguntas aqui para responder do e-mail e do Facebook. E eu vou abrir aqui agora para vocês, para a gente poder ver. Então, ó, essa pergunta eu recebo muito. E eu recebi o primeiro, tanto o Matheus Melo quanto a Aline Marinho me fizeram a mesma pergunta. E eu vou tentar responder agora, tá bom, Matheus? Tá bom, Aline? Então é o seguinte. Os dois me perguntaram a questão de morar no exterior e estudar no exterior, né? Tipo, o que é necessário, como é que é o processo, se é muito caro morar no exterior, como é que é. Então, assim, eu vou dar a opinião mais honesta que eu tenho, a experiência que eu vivi, que aconteceu comigo, certo? Eu sempre tive vontade de ir para o exterior. Eu sempre achei que o mercado... eu queria ir para o mercado norte-americano, até pela a influência cultural que a gente tem aqui do mercado norte-americano. 80% do nosso parque exibidor está exibindo filme americano. E eu queria invadir. Então, eu já tinha ido para a New York Film Academy fazer uma especialização em direção na NIFA, lá em Los Angeles. E isso foi em 2009, de 2009 para 2010. E quando eu voltei, eu já tinha definido que eu queria voltar para os Estados Unidos, para a indústria norte-americana. E aí eu acabei chegando no Canadá, né, que é um mercado que eu achei que é o celeiro, o backyard, né, tipo, é o quintal de Hollywood. Que... no sentido de que muita coisa que a gente consome hoje, que Hollywood consome, é produzida lá em Vancouver, onde eu vivo, né? Então, seriados, filmes... é uma cidade que vive muito de cinema, né? Então, tipo, atrai muito. Deadpool foi filmado inteiramente lá em Vancouver, então, se você assistiu Deadpool, você viu lá Vancouver. Eu lembro... Porque filmar lá é mais barato que nos Estados Unidos, né? O dólar canadense é mais barato, né? Tipo, é R$2,50 para... 3,50. Em relação ao dólar canadense para o americano, é 89 centavos para $1, mais ou menos. Então, quando você está falando de milhões, já faz uma diferença da porra, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, ó, Arrow, Flash, Supergirl mudou para o Canadá agora, era em Los Angeles, mudou para o Canadá. Arquivo X, Fringe, Supernatural, filmes, né? A gente teve... os 50 Tons de Cinza. Quando eu saí de Vancouver, que eu viajei aqui para o Brasil, estavam filmando Power Rangers lá. Teve Deadpool, teve X-Men, né? A mansão do Professor Xavier fica lá em Vancouver, que é a mesma mansão do Lex Luthor de Smallville, que é a mansão de qualquer cara rico de filme de Hollywood, é sempre lá que fazem, entendeu? Então, Vancouver vive muito de cinema. E eu decidi ir para Vancouver. E assim, eu achava... antes de eu chegar em Vancouver, antes de eu me mudar para lá, literalmente, eu achava que era muito caro, que era uma parada muito distante, muito fora da realidade. Afinal de contas, o nosso rico dinheirinho em real aqui não chega muito longe nos Estados Unidos e no Canadá, né? Vamos lá. Hoje, no dia que a gente está gravando, se não me engano, está R$2,50 o dólar canadense. E aí, o que aconteceu? Eu fui viver... Vancouver é a cidade mais cara do Canadá. Se eu não me engano, é a 8ª cidade mais cara do mundo para se viver. É uma infraestrutura excelente, uma cidade excelente, mas ela é muito cara para se viver. Então, vamos botar só em perspectiva agora. Vancouver é caro? É caro morar nos Estados Unidos? Relativamente. Em comparação ao Brasil, nem tanto. Eu falo isso por quê? Porque a minha vida hoje, lá no Canadá, é mais barata do que eu pagava da que era a minha vida no Brasil, cara. Eu morava numa casa, eu tinha um estúdio de fotografia, eu morava numa casa onde eu pagava R$3.000 de aluguel. E era minha casa e meu trabalho, né? Tipo, eu tinha um estúdio e eu trabalhava lá na casa. Então, era R$3.000 de aluguel, mais contas. Mais as contas de luz, mais internet, mais... eu tinha
R$3.000 por 2,50 é $1.200 canadenses. Exatamente. E aí eu gastava tudo isso. Eu sei que no final do mês a minha despesa dava R$6.000, mais ou menos, aqui no Brasil. Entendeu? E aí o que aconteceu? Lá no Canadá, essa minha despesa aqui no Brasil, eu tinha que ralar muito para suprir ela. Era 6 contos todo mês que eu gastava. E se eu conseguisse fechar o mês com 6 contos e terminar zerado, eu tava feliz. Porque a vida do brasileiro é muito isso, né, velho? É terminar. Pagar dívida. É pagar a conta e terminar zerado, não sobrar nada pra você. E aí, quando eu cheguei no Canadá, eu me Pra deparei. ter uma qualidade de vida mínima, às vezes, né? Não é pra viver no luxo, não, tá? E aí, quando eu cheguei no Canadá, o que eu me deparei foi o seguinte: eu ganhava um salário mínimo. Eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ganhar um salário mínimo que era hoje em dia, se eu não me engano, é $10,75 $10,75 por hora, né? Isso vai dar uns 1.000 e poucos, 1.600, $1.800 no final do mês, né? Dependendo de quantas horas você trabalhar, mas se você fizer a jornada completa, você vai ganhar por aí. E com isso, você vive no Canadá muito bem. Então, eu morava em Downtown Vancouver, eu moro ainda em Downtown Vancouver, e eu pagava no apartamento que eu morava agora antes de vir pra cá, $1.000 de aluguel. Era $990 por mês de aluguel. Dos 1.600... Menos de 3 mil reais que você pagava aqui na casa. Exatamente, menos dos 3 mil reais que eu pagava aqui na casa. A conta de luz, que eu pagava 120, 140 reais aqui no Brasil, lá eu pago $20 de conta de luz, né? A feira aqui que eu comprava, a comida aqui era muito cara. Lá eu quase não fazia feira, porque eu comia muito na rua, porque o dia a dia é muito corrido, então você é obrigado a comer na rua. Era muito mais barato que a minha feira no Brasil. Então hoje eu vivo... Fora a estrutura da cidade, né, pô? Você tá numa cidade de primeiro mundo. Exatamente. Você vai se preocupar em ser roubado. Não tem violência. Você vai andar com o seu relógio, com o seu boneco, com o seu tênis, com seja lá o que você gostar de andar, e você sabe que não vai ser assaltado. Você vai andar de ônibus de madrugada, você vai andar de metrô de noite, você não vai ter medo de andar em lugar nenhum, entendeu? Então, assim, relativamente falando, é caro viver no Canadá? É caro nos padrões deles. Para os padrões canadenses, você pagar $1.000 de aluguel enquanto o salário mínimo é 1.600 é um absurdo. E se você botar na ponta do lápis, é mesmo. Entendeu? Você está botando aí o quê? 60% da sua renda. Você tem que dividir com alguém. Você tem que dividir com alguém. Lá tem muito isso, roommate. E aí acontece. Então, o que precisa? Vamos lá. Só para resumir essa pergunta aí. Precisa ser rico para ir estudar no exterior? Não. Eu nunca fui rico, né? E eu consegui traçar meu caminho até lá. Como? Ah, mas você ganhou bolsa. Sim, mas ninguém me ofereceu a bolsa. Eu fui atrás da bolsa. Eu concorri à bolsa. É um mérito seu próprio, né? Entendeu? Então, o que eu fiz foi... Eu entrei em faculdades, eu me inscrevi para bolsas, eu participei de processo seletivo, eu fui entrevistado, eu fui julgado, eu tive que escrever roteiro específico para cada escola, enviar roteiro, fazer entrevista por telefone, ver meu nível de inglês. E aí, depois de tudo isso, foi uns 3 meses de processo, eu recebi 3 propostas de bolsa de 3 escolas diferentes, né? Foram a KPU, a Van Arts e a VFS. E aí eu pude ponderar lá para um cara que não tinha perspectiva nenhuma. Eu tinha ali naquele dia 3 portas que se abriram para mim, para eu poder passar. Sendo que eu tive que bater em 30 portas. Eu tive que me inscrever em 30 faculdades. E eu paguei matrícula, às vezes taxa de matrícula não reembolsável em todas essas. Então, assim... Você acreditar em si mesmo. Você tem que acreditar em si mesmo, exatamente. E aí, basta só trabalhar, galera. Tem que ralar, que é pra se fuder. Basta só acreditar, exatamente isso que eu tô falando. Não basta só acreditar, porque você tem que bancar o seu sonho. Você tem que bancar o seu sonho. Então, é aquela história. Você é capaz de provar que você é diferenciado? Você é capaz de provar? Como? Como é que você prova isso? Ganha um prêmio de festival. Não precisa ser Cannes não, galera. Ganha um prêmio de um festival pequeno, um festival nacional ou um festival de roteiro menor. Ganhe um prêmio. Seja lido, seja... Então, a maioria dessas escolas, eu falo isso por experiência própria, hoje em dia eu trabalho na Vancouver Film School, então
eu falo isso muito por experiência própria. Eles querem alunos excepcionais. Se eles encontrarem um cara excepcional, eles vão investir nesse cara. Por quê? Porque esse cara vai levar o nome da escola adiante. Entendeu? Eu levo o nome da VFS hoje para onde eu vou porque eu tenho muito orgulho de ter estudado lá. Eu aprendi tudo que eu sei hoje eu aprendi lá. Entendeu? E por isso que eu falo eu não tenho o menor pudor de encher a boca para falar da VFS, porque eu vivi lá dentro, eu vi de perto como eu aprendi muito lá dentro e eu apliquei tudo que eu aprendi lá dentro na minha profissão, na minha carreira. Então, é isso, você tem que sonhar, você tem que se planejar, né? Investir em si mesmo. Investir em si mesmo. Por exemplo, para eu poder aceitar a bolsa em Vancouver, porque é o seguinte, uma coisa é eu ganhar uma bolsa, mas a bolsa não vai cobrir a minha estadia, não vai cobrir meu transporte, minha alimentação, não vai cobrir minhas roupas de frio, não vai cobrir nada disso, entendeu? Minha internet, se eu quiser ter. Então, eu tive que ter dinheiro para me sustentar lá. E aí, o que eu tive que fazer aqui no Brasil? Eu tive que vender tudo que eu tinha. Vendi meu carro, vendi computador, desmanchei meu estúdio, fechei a empresa, vendi tudo. E juntei, se eu não me engano, a minha vida, na época que eu vendi tudo, foi 30 mil reais. A minha vida valia 30 mil reais. E foi tudo que eu vendi e eu fui para Vancouver apostando todas as minhas fichas. Entendeu? Então, Ou era. Eu vendi tudo, eu não tenho mais nada no Brasil. Se eu me fuder em Vancouver, eu me fudi. Entendeu? Eu volto pro Brasil para estaca zero. Entendeu? Mas é aquele negócio. Eu fui por quê? Porque eu sei da minha capacidade e eu sei aonde eu quero chegar, né? Hoje eu tive um papo muito interessante com a galera do F5, que foi justamente isso. Sabe por que tem tanto roteirista ruim? Tem tanto filme ruim sendo lançado? Sabe por quê? Porque esses roteiristas que escrevem roteiros ruins, que a gente vê e acha que é ruim, esses caras, eles entregam roteiro. Eles escrevem roteiros, eles se divulgam o roteiro dele e eles entregam. Pode ter certeza que esses caras que estão fazendo os filmes ruins que a gente julga ruim, eles são os melhores de todos os roteiristas que foram entrevistados para fazer aquele filme. Ele foi o melhor, velho. Entendeu? Então, aquele segundo, se tiver uma opção melhor que ele, é essa que vai ser contratada. Entendeu? Então eu vejo assim, muita gente falando assim, porra, mas é muito complicado, é um mercado, é muito difícil. Porém, é impossível para quem não tenta. É impossível para quem não escreve, é impossível para quem não participa de festival, é impossível para quem não corre atrás. Você tem que ir atrás da sua área, você tem que fazer parte do né? Você tem que respirar mercado, você tem que entender. Até isso que a gente falou hoje. Por que um filme é tão caro? Por que a gente tem que ter noção de quantos personagens a gente escreve, de quanta locação? Porque isso custa dinheiro. Quando você vai fazer o pitch de uma série de TV ou de um filme para um executivo, ele quer saber com quanto ele consegue. Beleza, me dá uma estimativa aí. Com quanto eu gravo esse filme? Esse é um filme que está na faixa dos 50 milhões, ele é um filme que está na faixa acima de 100 milhões, ou esse é um filme que se eu botar 10 milhões na tua mão, tu faz. Entendeu? Na tua não, porque eu sou roteirista, né? Tipo, eu não produzo, mas ele quer saber isso. Eu posso botar 10 milhões nesse filme, ele vai funcionar. Tem que fazer sentido para ele, o investimento. Ou é um filme de 50 milhões. Né? E aí é a lógica de mercado para qualquer coisa. Se você vai vender, se você tem um produto de 10 e um produto de 50, que são relativamente a mesma coisa, são dois filmes, entendeu? Você vai pelo melhor custo-benefício, velho. Você vai pelo que vai custar menos, ou a relação entre o custo e o lucro, né? Às vezes eu posso investir mais no filme se eu sentir que ele vai me dar mais lucro. Ou se eu não estou botando fé, eu vou pegar o roteirista mais barato mesmo, entendeu? E vou tentar minimizar minhas perdas. Você bota 400 milhões em Avatar, exatamente, mas ele gera 2,7 bilhões. Exatamente. Então faz total sentido. Faz total sentido, exatamente, entendeu? Então é muito isso. Então ó, ela perguntou também assim, como deve ser a rotina para quem está lá e depois de terminar o curso. Olha, a rotina para quem está na VFS ou em qualquer outra escola internacional é o seguinte: você tem que escrever o tempo todo. Você tem que se doutrinar a escrever todo dia. Todo santo dia. Porque a VFS está te ensinando a viver de roteiro. Ela não está te ensinando a desenvolver seu hobby. Ela está te ensinando uma profissão. Então, a profissão do roteirista, mesmo que você seja um estudante de roteiro, você já tem que se doutrinar a rotina do roteirista. E a rotina do roteirista é o quê? O seu trabalho é escrever. Então,
como qualquer trabalho, você tem que trabalhar todo dia, velho. Você escolhe um dia na semana para ser sua folga. Domingo é minha folga, eu não escrevo, entendeu? Mas na prática, você tem que escrever todo dia, entendeu? Então, porque eu não penso que você é o ganhador do Oscar, que ganhou 10 milhões de dólares, e você pode ficar fazendo um roteiro por ano, não. Não. É um negócio, então, é relação para se fuder. Exatamente. Então, por exemplo, eu conversando com pessoas que já são roteiristas há muito mais tempo do que eu lá no mercado canadense, e eu pergunto para elas como é a tua rotina e tal. E é sempre igual. Então, é um exemplo, generalizando, mas é sempre isso. Eu acordo normalmente às 7h30 da manhã, sento lá no meu gabinete e começo a escrever. Escrevo até às 2 da tarde, mais ou menos, almoço, e aí eu vou resolver minhas coisas do meu dia. Vou fazer compra no mercado, vou para minha aula de pilates, enfim, entendeu? Você tem que criar a sua rotina, entendeu? Então, assim, isso é um cara que já tá cascudo, já tá há 20 anos no mercado. E aí o moleque que tá na faculdade, eu comecei assim, se policia e fala assim, eu tenho que escrever 5 páginas por dia. E senta e escreve 5 páginas todo dia, entendeu? Se você chegou nas 5 páginas e você sente que você pode continuar escrevendo, você para de escrever naquele dia e você guarda aquela sua ideia que está na sua cabeça para amanhã. E aí amanhã você volta e o seu trabalho de amanhã já está mais fácil, porque você já está com 3 páginas na cabeça já. E aí você escreve mais 5 páginas. Quando você começar a dominar essas 5 páginas, você passa a escrever 10 por dia. Entendeu? Ou então você passa a escrever, se não quiser fazer em página, faça por cena. Eu vou escrever uma cena todo dia. Então hoje, em vez de você sentar e ver aquelas 100 páginas em branco na sua frente que você tem que preencher de palavras, você senta na frente de uma cena. Uma cena tem 2 páginas, 3 no máximo. Então senta naquela cena e fala, beleza, eu vou escrever essa cena hoje. Entendeu? E aí, tem que estar com o inglês afiado, tá, galera? Para escrever em inglês. Outro ponto essencial, o inglês, né? Tem que lembrar que para estudar no exterior, você está competindo com a galera que fala que é nativa, a galera que fala inglês nativo. Então, se você quer estar entre os melhores, isso não é frase de autoajuda não, entendeu, galera? Se você quiser estar entre os melhores, você tem que ser, no mínimo, tão bom quanto eles. No mínimo. Você tem que fazer o que eles fazem, entendeu? Naturalmente. Para eles é natural escrever inglês. Para você, não. Você tem que ser tão bom quanto. Conjugação verbal certa, o sinônimo certo, tudo certinho. E eu vou dizer mais uma coisa. Ser tão bom quanto só não é o suficiente. Por quê? Porque se você ser tão bom quanto, você é só mais um. E entre um canadense e um estrangeiro, eles vão preferir contratar o canadense porque é mais simples, é menos papelada. Não precisa de visto, o cara não precisa de permissão para estar no país, o cara já vive lá, enfim. Você tem que se destacar, você tem que ser melhor que eles. E isso significa ortografia, saber escrever, saber conjugar verbos, saber tempo, saber quando usar cada palavra, quando usar cada sinônimo, qual o gatilho mental que cada palavra provoca. Isso em português já é difícil pra gente fazer. Em inglês é 2 vezes mais. Então, o inglês afiado é essencial. Então, assim, fazer curso é válido? Depende do que você faz com a bagagem do seu curso. Eu conheço gente, por exemplo, minha esposa. Minha esposa, antes de ir para o Canadá, ela tinha feito anos e anos de cultura inglesa, se eu não me engano. Ela chegou no Canadá sem falar uma linha de inglês, sem falar uma palavra de inglês. E ela fez, se eu não me engano, 5 anos de cultura inglesa. Não tinha fluência verbal, não tinha fluência nem de escrita, nem de ler inglês. Em compensação, depois de 1 ano e meio lá no Canadá, ela hoje fala inglês, lê inglês e escreve inglês. Entendeu? Então, vale muito a pena, né, se você já confia no seu taco, se você já sabe, bom, meu caminho é esse e eu vou traçar esse caminho seja qual for, entendeu? E isso é uma coisa muito assim, quando eu resolvi ser roteirista, eu botei na minha cabeça que eu vou ser roteirista sendo rico ou sendo pobre, meu amigo, entendeu? O caminho que eu quero é esse, então eu, chorando ou sofrendo, eu vou continuar escrevendo. Entendeu? Se eu for para eu ganhar dinheiro, ótimo. Se não for para não ganhar dinheiro, eu vou continuar escrevendo, porque esse é o caminho, isso é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então é isso que vocês têm que ter na cabeça. Para a Aline Marinho, que estuda lá na Estácio de Sá, que foi onde eu estudei, então um abraço para você também, Aline. E para o Matheus Melo, que também mandou a mesma pergunta.
sobre o que fazer. E aí, assim, e depois? Depois, é fácil entrar no mercado de trabalho? Olha, galera, não é fácil entrar em nenhum mercado de trabalho. A verdade é essa. Se você se formar em medicina, é garantido você ter um emprego garantido depois da faculdade? Não, não é garantido. Depende de quê? Depende do seu rendimento na faculdade, depende dos contatos que você faz na faculdade, né? E aí sim, se você for um cara que aproveitou o máximo a experiência acadêmica que você teve, aproveitou os contatos que você fez e soube aplicar aquele conhecimento que você adquiriu na sua própria vida, aí sim, você aumenta a sua chance de sair com um emprego garantido. Mas um médico, um advogado que sai da faculdade de Direito, ele não pode advogar. Ele tem que primeiro fazer a OAB e tem todo o procedimento. E assim, o cara também não sai da faculdade de Direito com um emprego garantido. Né? Então, assim, eu vejo que muita gente faz a pergunta, mas área de roteiro, área de cinema é muito risco, tá ligado? Não tem garantia nenhuma. Meu amigo, não tem garantia em nenhum emprego, pô. Nenhum trabalho você tem garantia, ainda mais hoje, no momento que a gente vive hoje. Não tem nem funcionário público tá seguro hoje em dia, velho. Entendeu? Então, pô, aquela cultura do concurseiro, irmão, tá pra acabar a qualquer momento. Vai colapsar a qualquer momento, entendeu? O funcionário público. E aí, o que a pessoa vai ter que fazer? Vai ter que empreender, velho. E empreender nunca é fácil, empreender é arriscado. Se você quiser empreender vendendo miçanga, você vai ter risco. Se você quiser empreender fazendo música, você vai ter risco, né? E se fosse impossível, a gente não ia ter nenhum artista hoje em dia. Não ia ter escritor, não ia ter músico, não ia ter escultor, não ia ter pintor. Por quê? A galera vai trabalhar com isso por quê? Porque acredita, porque quer fazer e porque sabe que se tentar faz, né? Então, pô, é impossível para quem não tenta. É muito possível para quem corre atrás. Isso é muito possível. E é difícil conseguir uma bolsa de estudos? É muito difícil. É impossível? Não, claro que não. Não é. Porque se você conseguir provar para uma instituição que seja que você sabe do que você está falando, que você tem potencial. Porque, basicamente, uma bolsa, o que você está pedindo é que a faculdade pague a mensalidade para você. Porque a mensalidade não é de graça, alguém paga a conta. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, alguém está pagando para você. Quando você pede uma bolsa, você está pedindo para a faculdade pagar para você estudar lá. E aí... ela tem que ver se vale a pena o investimento. O que você vai me dar? Isso. O que eu vou ganhar? Qual é o seu diferencial? Exatamente. Qual é o seu diferencial? Por que eu devo dar a bolsa para você e não para o resto das milhares de pessoas do mundo inteiro que me pedem bolsa todo dia? O que você vai trazer de benefício para a minha escola? Porque eu não estou aqui para fazer caridade, para pegar ninguém pela mão e botar no mercado de trabalho, não. Eu quero saber o que você vai fazer pela Vancouver Film School ou pela New York Film Academy, qualquer outra escola. Entendeu? Você é bom o suficiente? Você é uma pessoa que vai sair dessa faculdade e vai ganhar o mercado de trabalho, vai ganhar Oscar, vai ganhar prêmio e na entrevista vai falar para todo mundo que estudou aqui? Você é essa pessoa? Se você provar que você é essa pessoa, pode ter certeza que vai ter uma faculdade que vai abrir as portas para você, que vai querer você lá. Porque esse é o aluno que toda faculdade quer. Principalmente lá no Canadá, nos Estados Unidos. Eles querem comprometido, o cara comprometido, que sabe que vai fazer o negócio direito. Profissional. O cara profissional. O cara que, mesmo não tendo formado, ele já sabe, já se porta como profissional. Tá pronto para aprender e tá pronto para aplicar. Então é basicamente isso, galera. Não tem garantia, não é fácil, é difícil pra caralho, mas não é impossível. Não acredite em ninguém que fale que é impossível. Não acredite em ninguém que fale que vai procurar um emprego de verdade. Entendeu? Porque emprego de verdade é isso, bicho. Você quer. Agora, para transformar roteiro num emprego de verdade, você tem que começar a viver disso. E para viver disso, você tem que se dedicar. E para se dedicar, você precisa de tempo. Né? E para ter tempo, você precisa dedicar 100% ao roteiro. Né? Tu já ouviu falar de um bom médico que só pratica a medicina em 20% do seu tempo? De jeito nenhum. Um cara que só se dedica 20% da sua atenção para a medicina, esse cara vai ser um bom médico? Não vai. Da mesma forma que um bom advogado, um bom engenheiro. Da mesma forma que um cara que só dedica 20% do próprio tempo para o roteiro, porque tem que trabalhar no McDonald's para se sustentar, esse cara não vai se destacar no mercado. Esse cara nunca vai ter chance no mercado. Sabe quem tem chance no mercado? Quem larga o emprego, vai escrever em tempo integral e bota o cu na reta e vai e aposta tudo.
esse cara consegue um emprego. Esse cara passa na frente da fila e fura a fila na frente de todo mundo. Entendeu? Porque o roteiro não é ao contrário do que muita gente pensa, não é aquele negócio, eita, vou me dar bem, vou ficar rico, preciso trabalhar pouco, só preciso escrever uma história e vou ficar rico. Meu irmão, você não vai ficar rico com roteiro, você não vai ficar nem famoso com roteiro, entendeu? Até pode ficar rico, mas é um caminho muito tortuoso, assim. Cara, assim... penoso e... Exatamente, mas rico em comparação a quem? Em comparação a um diretor de cinema, não é. Não é. Entendeu? Em comparação a um ator, não é. Entendeu? Em comparação ao diretor de fotografia, não é. É o cara que ganha menos. Não vai estar na mídia também. Não vai estar na mídia, não tem tapete vermelho para roteirista. Exatamente. Entendeu? Você vai ser respeitado. Não vai ser capa de revista. Não vai ser capa de revista, entendeu? Você vai ser respeitado dentro do meio, você vai ser respeitado dentro do nicho da galera que acompanha o seu trabalho, a galera que interessa vai te admirar. Agora o grande público não vai nem saber quem você é. Pode até pensar, vou fazer aquele filme, vou fazer aquele roteiro com aquele cara ali, porque ele é foda. Exatamente, entendeu? Então é isso, Marina, Aline, é isso, Matheus. Eu espero que tenha ficado mais claro aí essa questão para vocês. E para você que você tem dúvida, você tem pergunta, manda aqui pro Roteirista Empreendedor, no roteiristaempreendedor@gmail.com, manda sua crítica, manda sua sugestão, manda sua carta de amor, manda seu xingamento, manda qualquer coisa que você quiser mandar aí por e-mail, porque eu leio tudo que as pessoas me mandam, eu respondo por e-mail, eu respondo por aqui, eu respondo no blog, eu respondo no YouTube, eu tô sempre respondendo pergunta da galera, e é o que eu mais faço durante o dia, responder pergunta. Então, pode aproveitar, pode abusar mesmo, porque eu tô aqui para isso, e a gente vai continuar fazendo aí o nosso podcast, levando o nosso conteúdo. Só não manda choro, porra. Não chora, não. Pode chorar também, porque o choro é livre, é grátis. É grátis, né? Pode chorar à vontade, que é grátis, não cobra nada, então pode chorar aí, mimimi pode também. Pode mandar tudo, entendeu? Eu tô aqui pra ouvir seus problemas, né? Conte-me seus problemas. Então é isso, galera. A gente vai parar por aqui hoje. Mas semana que vem a gente tá de volta. Manda um podcast aí. Nado vai estar aqui semana que vem também. Com minha voz de tenor. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Comic Con, a gente vai falar um pouquinho também, um pouquinho mais sobre mercado de cinema, mercado de roteiro. Se você tiver pergunta, pode mandar pra gente, a gente responde aqui. Enfim, vamos tentar, como o Roteirista Empreendedor vem fazendo esse tempo todo, vamos tentar abrir, tirar a névoa desse caminho de roteiro de cinema, né? Tirar todos os mitos, todas as falácias e todas as lendas que são espalhadas e disseminadas nos cursos de cinema, nas faculdades do Brasil hoje em dia, que ensinam os alunos que o cinema comercial é ruim, que o cinema comercial é capitalista, é o que há de errado, e que o cinema autoral é muito bom, e isso, aquilo, outro. É uma guerra que não tem fim, dos intelectualistas e do cinema comercial, ao filme de autor, filme pra dar dinheiro. E eu vou falar uma coisa pra você, galera. Se não fosse... Eu acho que o Michael Bay não tá muito triste, não. Tá nada. Michael Bay tá bem demais. Se não fosse o blockbuster, não tinha filme de autor, não, galera. Entendeu? Então bota isso na cabeça. Se não fosse o dinheiro que o blockbuster rende para a indústria e para os profissionais envolvidos, a gente não tem... O filme culto não tinha. Não tem filme de culto. Porque não tinha como bancar o culto. Exatamente. Porque hoje em dia... uma Jennifer Lawrence, que é a queridinha de Hollywood, ela só aceita estar no filme cult. Pra ela estar no filme cult, ela tem que aceitar fazer um blockbuster. Ou seja, é um pra mim e um pro estúdio. A regra é essa. Você tem o seu projeto lá do coração e você quer fazer, beleza, mas primeiro você vai fazer Homem-Aranha 4 com o Venom aqui pra mim. Lembre-se, James Cameron fez Titanic. Isso. Ele tinha 3 filmes encomendados pela Fox. Só que Titanic gerou tanto dinheiro que aí eles deixou os outros 2 de lado. Ele disse, você não tem mais o compromisso dos 3 filmes. Porque você gerou um absurdo de dinheiro, 1 bilhão e 800 milhões. Que até então era o filme que mais arrecadou. E ele conseguiu bater ele mesmo com o Avatar. Então, tipo assim, ele conseguiu se libertar dessa algema que ele tinha com a Fox depois dele gerar muita grana. Então tem que gerar a grana, você tem que fazer a grana, né? Pra poder o pessoal lá, tem aquele filme lá, o Fox Searchlight, você quer ver o Spotlight, você quer ver o Argo, você quer ver esse filme assim, né, com mais cult assim mesmo, né, um pouco mais intelectual, você quer ver o filme do Woody Allen, com aqueles atores foda na Europa, não sei o quê.
Pô, o estúdio só banca isso aí porque ele tá fazendo Transformers, pô. Exatamente. Ele tá ganhando $1 bilhão com Transformers, ele consegue pegar ali, vou dar 50 milhões ali pro Woody Allen pra ele fazer aquele filme legal lá dele, porque eu já ganhei $1 bilhão aqui, então a balança comercial, um tem que equilibrar o outro, pô. Exatamente. Então, galera, ó, parem com essa guerrinha besta aí de cinema de comercial versus cinema de autor, de cult e intelectual. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem espaço pra todo mundo. Exatamente. Um cinema depende do outro. É a mesma arte, é a mesma mídia. Então, deixem de besteira, deixem de mimimi, porque isso aí não leva ninguém a nada. Joga uma bomba aqui. Se tem espaço pra Jogos Vorazes, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra Crepúsculo. Eu não gosto de Crepúsculo, mas tem quem gosta, tem público pra caralho. Os caras estão lá cheios da grana. Até hoje vende livro. Até hoje tá vendendo. Então, meu irmão, não adianta a gente querer chorar e falar mal do que a gente não gosta, porque é isso. Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra tudo. Se você não gosta, não consuma. Consuma o que você gosta, porque quanto mais você consome o que você gosta, mais os estúdios produzem o que você tá consumindo. Exatamente. Essa é a lei do mercado, galera. Tá bom? Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, por ter escutado mais uma vez esses dois nerds aqui tagarelando pra vocês, por alugar o ouvido de vocês aqui. Mas é isso, a gente tá aqui porque a gente gosta, e a gente vai voltar semana que vem pra falar um pouquinho mais e pra, enfim, pra viajar um pouquinho mais em Papo Nerd, tá bom? Nado, manda um recado aí pra galera. Valeu, pessoal, até a próxima. E que a força esteja com vocês. E deixa seu Twitter aí pra galera ir lá te perturbar no Twitter. NadoCif, @NadoCif. @NadoCif. E se quiser não, aí. Não perturba não, cara. Pode perturbar. e eu, @Labônia. Então, se você tá pensando em perturbar, em falar alguma merda que a gente não gostou, pode marcar o Nado também lá no Twitter, porque ele adora, ele gosta quando a galera vai chorar no ouvido dele. Chora mais. Então é isso, galera. Um grande abraço pra vocês. Continuem escrevendo, continuem lendo muito, né? E aí, leia o Roteirista Empreendedor também, o blog, leia o livro, leia tudo, porque lá tem muito conteúdo pra você que tá querendo aí entrar nesse mercado, tá bom, galera? Então é isso. Um grande abraço e tchau.